Olá, boa tarde para você, blindado! Mais uma live para a gente conversar sobre nutrição, vegetarianismo e veganismo. Se você não me conhece, sou Lidiane Rodrigues e a minha missão é transformar pessoas em vegetarianos blindados à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Se você quer saber tudo que envolve a deficiência de vitamina B12 e como você prevenir, como você tratar a deficiência de vitamina B12, você tem que ficar até o final desse vídeo. Se você quer aprender como conseguir resgatar o aporte de vitamina B12 usando a suplementação, mas sem ter o problema de ter acne, fique comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui com muito plano de ação para você já colocar em prática hoje mesmo, certo? Essa segunda live do Movimento Vegetariano Blindado que a gente tá criando aqui nesse ano de 2024. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É sempre muito bom ter nutricionistas aqui conosco também, ao vivo. E esse movimento, ele é anti-procrastinação. Então, é muito importante que você esteja aqui ao vivo comigo. E, se necessário, você pode rever essa gravação, tá? Então, essa live vai ficar gravada, vai ficar por um período aqui no nosso Instagram. E logo ela vai sumir daqui. Então, aproveite para estar ao vivo aqui. Ao vivo é melhor. Se não der, a gente sabe dos imprevistos, não tem problema. Você vai ter oportunidade de assistir depois. Tudo bem? E eu quero pedir para você o seguinte. Pegar aqui, ó, esse aviãozinho. É o primeiro ícone aqui do seu lado direito. E envie esse link da live para pelo menos uma pessoa que você acredita que vai ser beneficiado pelo conteúdo aqui do nosso encontro de hoje, tá bom? Eu vou tomar um gole de água enquanto você faz isso, Alexandre. Bom, olha só. Primeiro ponto, então, vamos conversar aqui. A deficiência de B12 não é algo específico de vegetarianos e veganos. A vitamina B12, ela atinge pessoas de vários padrões alimentares, certo? Ou seja, independe do padrão alimentar da pessoa. Se ela é vegetariana ou não, ela pode ter deficiência de B12, por conta de algumas coisas que nós vamos conversar aqui. Inclusive, estudos epidemiológicos mostram pra gente que 40% da população mundial onívora, ou seja, pessoas que consomem carne, apresentam deficiência de B12. E que vegetarianos e veganos podem, e 86%, tá? Dos vegetarianos e veganos também pode apresentar a deficiência de B12. Então, peraí, então quer dizer que vegetariano e vegano tem um maior, pré-risco? De acordo com os estudos epidemiológicos, sim, mas presta atenção, a gente vai desmistificar essas questões aqui, né? E vamos pensar, por que uma pessoa que consome carne todo dia, uma pessoa que consome queijo, ovos diariamente, ela pode ter deficiência de B12? Já parou para pensar? Será que realmente as carnes, os ovos, os laticínios são as melhores fontes de B12? Nós vamos conversar mais adiante sobre isso. Pega aí, certo? Então, aparentemente, a gente tem que entender o seguinte, que a principal fonte de B12 não é de origem animal, nem de origem vegetal. Oi? Não. A principal fonte de B12 é de origem bacteriana, certo? Então, a B12 ela é produzida por bactérias. Eu compartilhei com vocês durante essa semana um post que fala muito sobre essa questão. Por que ovos, laticínios e carnes podem ser boa fonte de B12? Porque eles são suplementados. A ração apresenta
esses nutrientes. Muitas vezes eles recebem essa suplementação de forma injetável, certo? Então aí a carne, os ovos e seus fluidos, como o leite, né, e todos os produtos de laticínios, podem apresentar fonte, né, de B12, certo? Então, por isso que tem muita gente que consome carne, que consome laticínios e ovos, que ainda tem deficiência, porque nem sempre esse alimento, ele tá seguro, é uma fonte segura de vitamina B12, certo? Tem outro aspecto também, tá? Que serve para vegetarianos e veganos também aqui. A quantidade de B12 que eu estou fornecendo para o meu corpo não garante a absorção dessa B12, né? Por muito tempo a gente sempre ouviu, você é o que você come, você é o que você come. Nós não somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente metaboliza, certo? Então eu posso ter uma alimentação impecável, eu posso estar até mesmo suplementando de forma assertiva, personalizada, a B12, por exemplo. Mas se o meu sistema gastrointestinal ele não estiver funcionando de forma adequada, eu vou ter dificuldade de absorver esse nutriente, certo? Essa vitamina. E quando a gente fica jovem por mais tempo, né? Como diz meu pai, pessoas acima de 50 anos, elas têm ainda maior risco de desenvolver deficiência de vitamina B12, independente do padrão alimentar. Seja vegetariana, vegana, seja onívora, certo? Por quê? Porque no nosso estômago existe uma estrutura que a gente dá o nome de fator intrínseco. O fator intrínseco é uma estrutura que ela precisa se ligar à vitamina B12 para que ela seja absorvida no nosso intestino. E com o tempo, a gente vai produzindo menos fator intrínseco. Com o tempo, acaba que a absorção da B12 ela fica comprometida por conta de uma menor produção de fator intrínseco, principalmente a partir dos 50 anos de idade, certo? Então, existem várias variáveis que precisam ser avaliadas quando o assunto é uma deficiência de vitamina B12, certo? Eu tô com deficiência de B12, tá? Então, é porque eu me tornei vegetariano, vegano, né? Eu preciso saber qual que é a variável que eu preciso corrigir. Porque se for realmente só ingestão, né? Beleza, a gente vai resolver isso aí. Agora, se for algum problema gastrointestinal, eu preciso corrigir isso, né? Então, refluxo, gastrite, tá? Interfere na absorção da B12. Uma desbiose intestinal interfere na absorção da B12, certo? Então, agora vamos pensar, 86% dos vegetarianos e veganos podem desenvolver deficiência de vitamina B12. E por que isso ocorre? Muitas vezes, pessoal, é por negligência. Vamos ser francos aqui. Há mais de 10 anos eu cuido de vegetarianos e veganos. E quantas pessoas eu converso diariamente, que entram em contato comigo, e eu pergunto, você é vegetariana há quanto tempo? Me tornei vegetariano há 10 anos, há 12 anos, há 5 anos. E nunca buscou a ajuda de um profissional, nunca suplementou. Ou quando suplementou alguma coisa, foi de forma o quê? Autônoma, né? Com autossuplementação. E geralmente pessoas que iniciam com autossuplementação chegam para mim com a queixa de acne. É só eu consumir suplementação de B12, Lid, que eu começo a ter muita acne. O que eu faço? Eu preciso corrigir o meu estoque, porque não tá bem, eu não tô bem. Eu tô com todos os sintomas de deficiência de B12. Eu tô com fraqueza, eu tô com letargia, eu tô com uma dificuldade de concentração, memorização, certo? Eu tô com uma confusão mental ultimamente, tá?
Eu tô tendo formigamentos nas mãos, nos pés. Mas é só começar a usar suplementação que meu rosto fica tomado de acne. Então, por que isso ocorre? Altas suplementações de vitamina B12, certo? Então, as vitaminas do complexo B, elas trabalham em conjunto, né? Então, muitas vezes, quando há uma deficiência de vitamina B12, há também deficiência de outras vitaminas do complexo B, que eu preciso corrigir todas elas. Então, em algumas ocasiões, em alguns casos, a gente não precisa usar uma dosagem muito alta de B12, mas uma pequena dosagem de B12 com outras, né, ácido fólico, B6, dentre várias outras, dependendo de cada caso, já vai dar um resultado muito bom, certo? Muito bacana, ok? Mas não dá pra gente começar a suplementar sem avaliar como está o estoque hoje. Como que a gente vai saber, certo? Qual que é a melhor dosagem se eu não sei a realidade, né? Verdade, a deficiência de B12 é algo global e tem um fator subclínico, ou seja, sua eficiência silenciosa. Todavia, os sintomas são perceptíveis quando o profissional faz uma boa avaliação. Sim, certo? Então, geralmente, pessoal, os primeiros sintomas, eles são neurológicos. Dificuldade de concentração, como eu falei, né? Uma letargia, um cansaço. Os nervos periféricos, eles ficam comprometidos, por isso que dá essa dormência, né? Tanto nas mãos como nos pés, tá? E quando a anemia perniciosa, ela é quando a deficiência já tá, assim, crônica, certo? Há muito tempo, ok? Então, assim, nesse momento, eu quero falar pra vocês o seguinte, não subestima os sinais que seu corpo te apresenta, né? Então, às vezes é um cansaço crônico, às vezes é uma dor de cabeça que não passa. Tem um problema aí que a gente precisa investigar, certo? Eu fiz aqui um rascunho para mim não perder, para mim conversar com vocês tudo, né, o que diz respeito à vitamina B12, tá bom? Tem um papo aí que é muito discutido, principalmente em grupos, né, vegetarianos, veganos, é o seguinte, de que o nosso corpo, ele consegue estocar a vitamina B12 por 2, 5 anos, né? Isso é uma verdade? Na teoria, sim, certo? O nosso fígado, ele consegue absorver, né, estocar B12 por um longo período de tempo, se a gente for pensar 2 até 5 anos. Mas isso não é algo certo que acontece para todo mundo, né? Então, não dá para você garantir, né? E falar, não, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quando eu completar 5 anos de vegetarianismo ou veganismo, eu vou dar um jeito nisso, porque até agora não tem sintoma nenhum, né? Então tem muitas coisas que são silenciosos, né? Muitas coisas são silenciosas, deficiências, problemas de saúde. E quando a gente começa a ter uma deficiência, é porque já é um sinal de alerta muito grande, certo? Então, é melhor a gente prevenir as coisas, certo? Muito melhor, tá? Então, não espere você completar 10 anos, 2 anos de vegetarianismo e veganismo para avaliar a tua B12, certo? Então, seja mais preventivo, ok? Tá? Então, outra coisa que é importante a gente se atentar é justamente para a deficiência de ferro. É comum receber pacientes aqui no consultório que, além da deficiência de B12, também apresenta deficiência de ferro, tá? Isso é muito comum, principalmente em pacientes que têm refluxo, gastrite, tá? E o que acontece? Tem médicos, colegas,
que priorizam suplementar e tratar a vitamina B12. E geralmente usam doses muito altas. E isso compromete ainda mais o estoque de ferro, tá? Que já está comprometido pela deficiência, muitas vezes pela anemia, tá? Quando já tem alteração ali no hemograma. E isso, gente, é um tiro no pé, certo? Porque a anemia por deficiência de ferro ou a deficiência de ferro, que são coisas diferentes, né? Então, a deficiência de ferro é quando a gente tem uma alteração na ferritina, tá? E só que essa alteração a gente já pode apresentar sintomas, tá? De deficiência de anemia, tá? Que é queda de cabelo, unhas frágeis, tá? Fraqueza, sonolência. Então, você não precisa, tá? Ter anemia, alteração lá no hemograma para ter essas deficiências. Para ter esses sintomas, aliás, tá? Apenas uma deficiência de ferro, tá? Que é a alteração na ferritina, a gente já pode apresentar vários sintomas relacionados à anemia, certo? E aí o que acontece? Eu preciso saber como que tá o meu estoque de ferro antes mesmo de eu começar uma suplementação de B12. Para mim não ferrar, gente, me desculpa a palavra, mas não ferrar com o meu estoque de ferro, certo? Então, é necessário a avaliação clínica dos seus sintomas, mas também bioquímicas dos exames, tá? Então, procure a ajuda de um profissional que realmente entenda, um nutricionista que entenda sobre nutrição funcional e principalmente que entenda de nutrição, vegetarianismo e veganismo, certo? Outra coisa que você precisa se atentar é o seguinte: aquele valor de referência do laboratório, ele não é seguro. Por incrível que pareça, os valores de referência para a maioria dos exames se basearam em pessoas doentes, hospitalizadas, certo? Então, na nutrição, na medicina do século XXI, a gente prioriza outros valores de referência, tá? Então, por exemplo, em relação à vitamina B12, o ideal, quando a gente pensa em PG por ml, o ideal é que a nossa vitamina B12 esteja entre 490 a 650 PG por ml, certo? Então, isso é muito importante você perceber isso. Porque às vezes você faz um exame de vitamina B12 e ela dá lá 300, 290. E aí o profissional fala assim, tá legal, tá assim dentro do valor de referência, certo? Não tá bacana, a gente precisa corrigir, certo? Outro aspecto que eu comum ver até em perfis profissionais, informar de que cogumelos, né, algas em geral, principalmente a espirulina, é uma excelente fonte de vitamina B12. De fato, esses alimentos têm B12, mas a B12, a forma química presente nesses alimentos, ela é inativa, ela é análoga, que a gente fala. Análoga, quer dizer, o português, né? Análoga. O que é isso? No nosso corpo, existem estruturas como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Que a B12 ativa, né, que tem função, ela precisa se ligar para desempenhar a função no nosso corpo. Mas o que ocorre é que se a gente se alimentar desses produtos que são ricos em B12 de forma análoga, certo? O que acontece? Ele se encaixa ali, certo? No receptor, mas ele não desempenha a função. Quer ver? Às vezes você pode ter feito um exame de B12 e a B12 deu alta. Você fez só dosagem de B12, mas você continua com sintomas relacionados à deficiência de B12. Pode ser que você esteja com B12 de forma análoga lá no seu organismo, que não tem função.
Por isso que em alguns casos só a dosagem de B12 não é o suficiente. A gente precisa de outros exames para a gente avaliar, certo? Porque existe isso. A B12 que tem função e a B12 que não tem função no nosso organismo. E nós precisamos daquela que tem função, que desempenha algo importante no nosso organismo. Ok? Tá? A gente fala muito no meio científico da necessidade de a gente começar a enriquecer farinhas, né? Por exemplo, com a B12. Metilcobalamina ou cianocobalamina, que são, né, as formas químicas que a gente utiliza com maior frequência. Porque, de fato, é uma das principais deficiências que há no mundo, ok? Então, seria algo de um recurso, né? Uma estratégia de saúde pública, a fortificação de alimentos com B12, né? Inclusive, essa estratégia de política pública, ela é aprovada pela Organização Mundial de Saúde, né? Quem sabe nos próximos anos a gente consegue, né? A gente consiga colocar em prática, né, essa estratégia aqui no Brasil, tendo em vista, pessoal, que a gente já fortifica o sal com iodo, por exemplo, né? Nós já fortificamos as farinhas com ferro e ácido fólico, né? Por que não incluir a vitamina B12 na fortificação desses alimentos, certo? Uma coisa que é bom a gente frisar aqui, que existem alguns alimentos que são ricos, né, em B12 porque eles são fortificados. E é interessante que você inclua eles no seu cardápio. Como, por exemplo, as bebidas vegetais. Não são todas, mas existem bebidas vegetais fortificadas com B12. Inclusive crianças. Se você tiver um filho que é vegetariano, vegano, você precisa priorizar, fornecer para ele esse tipo de alimentação. Bebida vegetal fortificada com B12, tá? Nós temos também a levedura nutricional, que é diferente de levedo de cerveja, tá, gente? A levedura nutricional, ela é fortificada com B12. B12 é ativa, né? Então, aí você fala, então eu consumindo só isso, Lídia, é o suficiente? Se você não tiver com deficiência de B12, é suficiente. Agora, se já há uma deficiência instalada no seu organismo, trabalhar só alimentos fortificados no cardápio são insuficientes para a gente tratar esse problema que já existe, problema da deficiência, né? Vamos aqui lembrar uma coisa que eu sempre falo para vocês. Deficiência nutricional a gente não trata com alimentação. A gente trata com suplementação, pessoal. Ah, porque me deram um diagnóstico de anemia ferropriva. Agora eu vou tomar suco verde, comer muita couve, muito feijão. Para tratar deficiência de ferro, deficiência de B12, qualquer deficiência nutricional, a gente não trata só com alimentação. Não é eficaz. A gente modula a alimentação, equilibra, mas junto a gente precisa de fornecer uma suplementação, certo? Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou claro, sim. Muito bom. Ótimo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre a forma, né, da suplementação. Então, a vitamina B12, ela tem a forma oral, né, que ela pode ser sublingual também, né, que é um pouco diferente. Então, a B12 oral, a gente engole esse comprimido, ou ela pode ser em comprimido, cápsula, pode ser em gotas, né, muito utilizada em gotas para crianças. E aí a gente engole isso, certo? E a absorção, ela vai ocorrer a nível gastrointestinal, tá? Agora, nós temos a B12 sublingual, geralmente na forma de pastilha, né, que a gente coloca debaixo da nossa língua e
E abaixo da nossa língua a gente tem uma artéria, né, que favorece a absorção de vários suplementos, medicamentos, né? E é uma via muito boa, por quê? Porque ela não precisa do fator intrínseco ali no estômago, certo? Então é uma via que inclusive eu gosto muito de prescrever para os meus pacientes. É muito eficaz, a gente tem resultados muito bons, certo? Agora, a via intramuscular, geralmente, ela é indicada quando já há um problema neurológico nessa pessoa, né? Por incrível que pareça, apesar de ter essa orientação, ela é prescrita de forma indiscriminada por muitos médicos, né? Porque nutricionista não está habilitado para prescrever a B12 intramuscular, né? Porque é uma dose muito alta. E geralmente esse tipo de via de administração da B12 é a que mais predispõe o surgimento de acne, certo? Então, a gente precisa entender, né? Você junto com o teu médico, junto com o teu nutricionista de confiança, vocês juntos vão estudar qual que é a melhor via para administrar essa suplementação de B12, certo? Para quê? Para que você tenha o melhor benefício da suplementação sem efeito colateral. Como, por exemplo, né, dois que eu falei aqui com vocês hoje. Depleção, né, redução do aporte de ferro e o surgimento de acne no rosto e nas costas, no corpo inteiro, certo? Então, é importante que você esteja ciente, né, de quais são as vias e quais são as mais indicadas, certo? Outra coisa que é importante é o horário para você administrar a suplementação de B12. O mais indicado seria em jejum, né? Estudos mostram que a suplementação de B12, quando administrada em jejum, ela tem uma melhor absorção, ok? Então, quando a gente consegue ter toda essa clareza que a gente conversou aqui, é muito fácil a gente manter doses, né? Doses não, com aporte nutricional de B12 adequado no nosso organismo, né? E um aporte adequado de vitamina B12 a médio e longo prazo vai trazer muitos benefícios para o teu organismo, independente do padrão alimentar, certo? Estudos mostram a importância da vitamina B12 para a prevenção de várias doenças neurológicas, certo? Por quê? Porque um aporte adequado de vitamina B12, ele diminui o risco de problemas neurológicos, certo? Outra coisa que é muito importante você se atentar é que quando existe um quadro de depressão, geralmente há uma deficiência de B12, certo? Não só de B12, mas de várias vitaminas do complexo B. Então, veja a importância da suplementação, certo? A importância da gente adequar o aporte de vitaminas, minerais no nosso organismo. Hoje nós conversamos sobre a vitamina B12, certo? Mas, posteriormente, nós vamos conversar sobre outros nutrientes, sobre outros assuntos. Por hora, eu quero que você assista novamente esse vídeo, certo? Você que esteve aqui ao vivo, revisando os pontos mais importantes, certo? Eu relembro você de ativar a abundância na sua vida e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam saber de tudo que a gente conversou aqui, certo? Para ele ter empoderamento, para ele ter conhecimento, certo? Autonomia alimentar, autonomia na própria saúde, certo? Isso é libertador. E, por último, eu quero deixar com você uma missão, né? Quem já me acompanha há muito tempo, já é paciente meu há muito tempo, sabe que eu adoro missão, né? Por quê? Na nossa vida, não adianta a gente só assistir mais uma live, a gente aprender só mais um conteúdo. Não é suficiente a gente dominar mais um assunto se a gente não colocar em prática, certo? Esse tema, esse assunto, ok? Às vezes a gente tá
a gente tá com muitas informações na cabeça e com pouca ação, certo? Quantos vídeos sobre B12 você já assistiu? Quantos artigos sobre esse assunto você já leu? Mas qual foi a última vez que você fez um exame? Qual foi a última vez que você foi num profissional especialista para te guiar, para te ajudar a ter mais autonomia alimentar, para você mudar de vida, ter qualidade de vida, ter mais energia, mais disposição? Por isso, eu proponho como missão você fazer um check-up bioquímico, certo? Procure ajuda do teu nutricionista, procure um nutricionista para você chamar de seu, certo? Para te conduzir nessa jornada do autoconhecimento e conhecimento científico, ok? A nutrição no vegetarianismo e veganismo, ela é muito estratégica. Ela é estratégica para a saúde sua, das pessoas ao seu redor, certo? Ela é estratégica para combater fome nesse mundo, certo? Ela é estratégica para combater vários tipos de problemas de saúde, ok? E ela é uma alimentação completa. Você só precisa saber as estratégias para transformar essa alimentação sua vegetariana ou vegana completa em nutrientes. Conte comigo para te ajudar nessa jornada. Essa jornada de ser um vegetariano blindado, à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Essa prosa de hoje foi muito relacionado ao pilar de conhecimento, especificamente conhecimento científico, que é um dos pilares que eu abordo no programa nutricional Levemente Vegetariano, que é o meu programa, o meu acompanhamento nutricional de 100 dias. Há resultados incríveis dentro desse programa, de pacientes perdendo 8, 10 quilos, pacientes conseguindo reverter quadro clínico de esteatose hepática, pacientes conseguindo melhorar o aporte nutricional de B12, de ferro, pacientes conseguindo melhorar os sintomas relacionados a várias outras doenças, deficiências nutricionais. Se você quiser saber mais sobre o programa Levemente Vegetariano, clique no link da bio e saiba mais, porque eu estou com algumas vagas disponíveis ainda para esse mês de janeiro. São 5 vagas apenas para você iniciar um programa que vai revolucionar a sua vida, certo? Por quê? Porque nele você vai aprender como ser seu próprio nutricionista, como ter autonomia alimentar, como pegar um exame e você saber interpretar, certo? Mesmo você sendo leigo no assunto, eu vou te ensinar, eu vou te guiar para você ser um expert em nutrição no vegetarianismo e veganismo. Você topa? Que bacana, eu tô guardando você, viu? Quem falou que topa, eu tô guardando você então, tá bom? Semana que vem tem mais. Toda quarta-feira, meio-dia, é o nosso encontro aqui para conversar sobre tudo o que diz respeito para que você seja de fato um vegetariano blindado. Um grande beijo e fique com Deus.